Porque parece que Deus não escuta a minha oração, segundo Tomás de Aquino. Fala pessoal, meu nome é Davi Luzetti, professor de filosofia, e vou responder essa questão baseado em Tomás de Aquino, pois parece por diversas vezes que Deus não escuta a nossa oração. Como que o filósofo e teólogo Tomás de Aquino resolveu essa questão? No comentário do capítulo 14 do Evangelho de João, São Tomás de Aquino ele responde da seguinte maneira, falando que Deus ele não escuta a nossa oração baseada em duas coisas, tá? Mas antes, o versículo do capítulo 14 de João que ele comenta é o versículo 13, onde diz: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. É uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. E São Tomás, ele pede observação para duas coisas nessa frase. Primeiro, em meu nome. Segunda observação, eu o farei. E por que desta observação? Porque o nome de Jesus é um nome de salvação. Não há outro nome que se alcance a salvação. Então é em nome de Jesus, ou seja, no nome daquele que salva. Então a oração ela está atrelada à redenção da nossa alma e não necessariamente aquilo que a gente pede. Então às vezes pedimos coisas que, além de não serem úteis para a nossa salvação, muitas das vezes vai causar a perdição da nossa alma. Então, quais são as duas questões? Por que Deus parece que não atende a nossa oração? Por dois motivos. Primeira, má disposição. Segundo, ignorância. Então vamos entender isso. Primeiro, má disposição. O que significa a nossa má disposição? A nossa desordem interior. Nós não estamos tão dispostos a cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Então, por causa das nossas más inclinações, pedimos coisas que, além de não ajudar na nossa salvação, impediria. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por causa disso, você está pedindo coisas danosas, perigosas para a sua alma. E nega o que pedimos para dar o que deveríamos preferir. Muitas das vezes, Deus de bondade, ele nega aquilo que a gente pede para poder dar aquilo que nós deveríamos pedir. Isso é muito importante. Tá bom? Segundo, então, que é por ignorância, é que às vezes achamos que sabemos o que é certo, mas aquilo não é, de fato, o melhor para a nossa alma. Então, a gente acha que está rezando, pedindo algo que convém, mas na verdade aquilo não convém. O exemplo disso é o que vemos na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, onde diz, onde Paulo vai ter aquela narração com o espinho na carne. E ele rogou por mais de 3 vezes para tirar aquele espinho na carne dele, e não convinha tirar aquele espinho da carne, porque serviria para a salvação do apóstolo Paulo. Ele achava que estava rezando corretamente, porque aquilo demonstrava fraqueza, aquilo na cabeça dele afastava de Deus, mas aquela oração não convinha a Deus. Uma outra passagem, também carta de São Paulo aos Romanos 8:26, tem uma afirmação muito interessante: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inefáveis. Muito interessante, porque Deus
envia seu filho, Jesus, e Jesus, quando dá o seu discurso dizendo que vai dar o seu Espírito para a igreja, e é através desse Espírito que oramos, né? E através desse mesmo Espírito que roga a Deus com os gemidos inefáveis, né? E para finalizar essa parte da ignorância, tem ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22, a afirmação de Jesus: não sabeis o que pedir. Então veja que não é uma falha em Deus, porque quando parece que Deus não escuta a nossa oração, a nossa tendência é logo afirmar que Deus não existe, que Deus não é amoroso, que a falha está em Deus. Mas certamente a falha está em nós, ou por má disposição, por falta de conversão, ou por ignorância, tá? E a segunda observação que São Tomás faz da frase de Jesus, a primeira é em meu nome, então está aí a justificativa da salvação. A segunda é eu o farei. Então ele o fará, é futuro. Temos a tendência de achar que Deus é nosso escravo, Deus é nosso servo. Você vê diversas campanhas de oração que as pessoas fazem em nome de Deus, uma barganha, então a pessoa quer fazer isso e receber algo em troca. Deus o fará, é futuro, né? E isso Tomás ele explica de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, que é para aumentar o desejo em nós. É para aumentar o desejo em nós. Às vezes pedimos sem tanto desejo. Isso vai servir para aumentar o desejo. E também ele usa uma frase do Levíticos, capítulo 26, verso 3, que diz o seguinte: eu vos darei as chuvas nos seus tempos. Existe um tempo para cada coisa, né? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E a última exortação que ele dá é que às vezes nós rezamos também para outras pessoas, para conversão, para graças, né, para outras pessoas, e também existe uma questão de ter os méritos dessas pessoas como obstáculo. Elas não merecem, porque não tem se submetido. Então ele cita duas passagens do livro de Jeremias que eu achei muito interessante. A primeira no capítulo 7, versículo 16, que diz assim: tu, pois, não rogues por este povo, porque não te ouvirei. Olha só, Deus se recusando a ouvir uma oração para um povo, então, mesmo sendo profeta. É muito interessante a gente perceber isso. O que é a conversão desse povo, né? A gente quer tantas coisas de Deus, mas e a nossa parte, né? Ao invés de ficar pedindo graças, pedindo tantos benefícios, é a hora de abraçar a cruz, né? É a hora de se converter e fazer o que precisa ser feito, porque Jesus já revelou tudo o que Ele quer que façamos. Então não tem nenhum segredo, nenhum mapa do tesouro para descobrir o que Deus quer. Ele já revelou. E também na carta de Jeremias também, né, no livro de Jeremias, capítulo 15, logo no primeiro versículo diz: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha alma não se inclinaria para este povo. Então, ou seja, pode vir até um Moisés aqui que falava face a face, lembrando que Jeremias é um livro do Antigo Testamento, e Moisés era tido como aquele que falava com Deus face a face. Está falando assim, mesmo se o Moisés viesse, não atenderia, não se inclinaria para esse povo. Então tem essa questão do mérito. É a hora de buscar o que? Uma conversão. Buscar o que? Ordenar as nossas paixões para não termos as más inclinações. Vencer as más inclinações através da nossa vontade firme, que é a graça. Também vencer a nossa ignorância estudando, ordenando a nossa razão. Então a gente vence a má disposição ordenando a vontade. A gente ordena a nossa ignorância com o estudo e o conhecimento. E sabendo adquirir a virtude da esperança, né? Onde vamos esperar em Deus para a nossa salvação as coisas que
pedimos, conquistando méritos diante de Deus para ser atendido, para cada vez ser mais configurados a nosso Senhor. Essa é a resposta de Tomás, tá bom? Bons estudos. São Tomás de Aquino e Nossa Senhora, sede da sabedoria, roguem por nós.